Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Insólito. Esse é mais um vídeo da série Casal Warren. Aliás, o caso de hoje é possivelmente o segundo caso mais emblemático investigado pelos Warren. O primeiro, como todo mundo já deve saber, é o famigerado Amityville. Bom, abduzidos, hoje falaremos sobre Arne Cheyenne Johnson, o homem que brutalmente tirou a vida de Alan Bono com vários golpes de faca. Ele é o personagem central dessa história trágica que se tornou um marco na história americana como sendo o primeiro caso criminal em que alguém oficialmente reivindicou inocência devido à possessão demoníaca. Pois é, isso mesmo. E como não podia ser diferente, se tem algo sobrenatural envolvido, os Warrens estavam lá nas investigações dos eventos que teriam começado bem antes do ato criminoso, e não foi com Arne não, foi com outra pessoa. Um caso polêmico, como também é costumeiro nos casos que envolvem manifestações sobrenaturais, mas vocês estão ligados nisso já, né? Inclusive, essa história aqui deu ensejo ao filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Só pelo nome já dá pra dar uma sacada, né? Ligar os pontos aí. Só que o filme teve sua estreia, infelizmente, adiada para 2021. Então, para saber como o filme vai abordar todos os acontecimentos, vamos ter que aguardar. Porém, para conhecer a história toda, do princípio ao fim, não! É só ver o vídeo aqui do Insólito, beleza? Além do caso em si, busquei informações interessantes também de como a possessão teria começado, o que, aliás, é a parte mais macabra de tudo isso. Posso afirmar que, independentemente de sua crença, essa história é impressionante e bem sinistra. Mas então, para entender tudo e tirar as conclusões, vamos aos fatos. Segundo os artigos que descrevem o caso, supostamente a história do demônio homicida teria começado lá em 1980, um ano antes do delito, na pequena comunidade de Brookfield, em Connecticut. E não começou com Arne Johnson. Pelo menos não claramente, né? Não se pode afirmar isso, e vocês já vão entender o porquê. Em maio de 1980, Johnson se mudou para a casa de Debbie Gleitzel, então sua namorada. Isto foi cerca de um mês antes dos estranhos acontecimentos começarem a acontecer com David Gleitzel, irmão de apenas 11 anos de Debbie, e peça fundamental nessa história. Depois desse período, o garoto começou a relatar sonhos sinistros com uma figura demoníaca. Em uma noite, David acordou gritando muito assustado e dizendo que um homem de grandes olhos negros, rosto fino, com traços de animal, dentes recortados, chifres e cascos, estava olhando para ele na cama. O garoto disse que essa espécie de homem besta o advertiu para tomar cuidado. O mais intrigante é que, segundo os textos que eu li, David não era o tipo de criança que assistia a filmes de terror e também não era do tipo que inventava histórias ou tinha pesadelos tão vívidos assim. Imagine aí uma cena dessas com apenas 11 anos. Abalo total, né? Certeza. E o pior é que as coisas não melhoraram. David continuou tendo pesadelos com essa figura e disse que em um de seus pesadelos, o homem besta falou que iria levar sua alma. Assim que os dias foram passando, a coisa começou a ficar cada vez mais séria. Agora, estavam aparecendo marcas físicas no menino. Arranhões e hematomas apareciam no corpo dele enquanto ele estava dormindo. Como eu disse, isso tudo começou cerca de um mês depois que Arne Johnson se mudou para a casa dos Gleitzels. Isso teria alguma influência nos sonhos do garoto? Não sei. Pelo desenrolar das coisas, parece-me que não. Mas vamos continuar e daí vocês vão me dizer o que acham, beleza? E só uma coisa. A namorada de Johnson, Debbie, segundo consta, teria pedido para o cara ajudar o irmão dela. E ele de fato ajudou. Só que de um jeito bem inusitado e sombrio, por mais estranho que pareça. David, logicamente, já estava muito apavorado e começou a alegar que via o tal homem besta agora até mesmo quando ele estava acordado. Ele o descrevia como um homem velho, com uma barba branca, vestido com uma camisa de flanela e usando jeans. A família Gleitzel, já em choque também,
sem ter o que fazer, voltou-se para a igreja. Um padre chegou a ir na residência e fez o que parecia ser certo, abençoou a casa. Mas isso se mostrou ineficaz e, mesmo sem intenção, parece ter provocado ainda mais aquela entidade. Depois da bênção do padre, barulhos no sótão começaram a ficar mais intensos e as visões de David, tanto em sonho quanto acordado, só aumentaram. Além de tudo isso, David agora fazia sons estranhos, sibilava e citava trechos do poema Paraíso Perdido, uma obra épica do século XVII, escrita por John Milton, originalmente publicada em 1667. Agora diz aí, isso parece razoável para uma criança de 11 anos em 1980? O negócio estava bem tenso já. Durante a noite, alguém sempre tinha que ficar acordado com David, pois ele acordava a cada 30 minutos, passava a noite toda agitado e às vezes tinha até convulsões. Enfim, a situação não estava nada fácil para toda a família. Obedidos, eu acho que deu para dar uma sacada, né? No cenário perturbador que os Gladstones estavam enfrentando naquela situação. Já totalmente desestruturados, eles resolveram buscar então a ajuda de Ed e Lorraine Warren, que já eram famosos naquela altura. Eles queriam saber se o casal poderia ajudar o pobre garoto. E esse chamado foi inclusive corroborado pelo padre que estava ali já envolvido nas investigações, naquela primeira bênção. Então, logicamente, o casal Warren foi a Brookfield. Em um momento, já durante as investigações, enquanto Ed entrevistava David, Lorraine teria visto uma forma negra e enevoada em torno do garoto durante todo o tempo em que Ed o questionava. Isso foi o que ela própria disse em uma entrevista mais tarde à revista People. Ela afirmou que estava certa de que aquilo era algo denso e extremamente negativo. Ainda durante a conversa com Ed, David disse que sentia mãos o sufocando. O mais bizarro é que a pele dele começou a ficar vermelha e ele disse que sentiu algo o atingir. Assim, logo no começo das investigações, ficou claro para os Warren que David estava possuído. E aí, já dá para imaginar o que aconteceu, né? Pois é, exorcismo. Mas não foi só isso não. Embora a diocese de Bridgeport, responsável pela igreja de Brookfield, nunca tenha negado a investigação do caso Glatzel, eles também nunca disseram nada além disso. Mas, segundo os Warren, eles, juntamente com alguns sacerdotes, realizaram 3 exorcismos para libertar David do domínio de, pasmem, abduzidos, 43 demônios. Vocês devem estar aí se perguntando, mas o que raios tem a ver Arne Johnson com tudo isso, não é? Pois bem, durante um dos exorcismos, Johnson, que estava ali o tempo todo tentando também ajudar o menino David, fez algo impensável e que se mostraria trágico posteriormente. Arne provocou os demônios que possuíam David. Ele disse durante o exorcismo que os demônios eram fracos e que não tinham coragem, estavam com medo de possuí-lo. Arne, sabe-se lá por quê, desafiou os demônios e aqui podemos nos perguntar novamente. Arne já estava propenso a essa possessão antes de se mudar para a casa dos Glatzels, o que explicaria de certa forma o ocorrido, ou foi tomado pelo capiroto só no momento da provocação? É uma questão densa, subjetiva, mas que dá muito pano para manga, não é? Os Warren, logo após o exorcismo, chamaram a atenção dos policiais locais, dizendo para ficarem de olho em Arne Johnson. Pela experiência deles, já se ligaram que coisas boas não viriam daquela atitude impensada do rapaz. Em relação ao garoto David, só para a gente concluir essa parte, as coisas melhoraram. Depois dos ritos, ainda em 1980, os pais iniciaram tratamentos psicológicos com ele e apenas uma pequena deficiência de aprendizado foi diagnosticada. Em suma, pelo tamanho do trauma e das coisas que esse menino vivenciou, David era uma criança normal. Abduzidos, Johnson, como vocês já devem imaginar, mudou muito depois de desafiar os demônios. Ele sempre foi um sujeito clássico do interior, o tal mocinho. Em seus 19 anos de idade, nunca tinha feito nada de que pudesse sentir vergonha, nunca tinha tido problemas, muito menos passagem pela polícia.
Ele era do tipo que ajudava em casa quando a grana estava curta, enfim, um bom rapaz. Mas, depois do ocorrido, o bom rapaz nunca mais seria o mesmo. Deb, namorada dele, disse ter presenciado algo semelhante ao que houve com o irmão David em Johnson. Disse que ele rosnava e ficava numa espécie de transe, e quando saía desse estado, não se lembrava de nada. Apenas chegou a relatar ter visto também o tal homem besta em um sonho. Mas então veio o fatídico 16 de fevereiro de 1981. Galera, há relatos divergentes tanto do ocorrido como de onde ocorreu. Relatórios dizem que tanto Arne quanto Alan Bono, a vítima, estavam bebendo no dia da ocorrência. Outros dizem que apenas Bono é que estava. Fato é que Deb, Bono, Johnson e outras pessoas estavam reunidos em um almoço e depois da refeição, uma discussão onde Arne se mostrou completamente descontrolado teria se iniciado. Ele, ao que consta, teria começado a rosnar como um animal e ficar realmente com uma aparência de possuído. O gatilho para o ato criminoso teria sido uma atitude de Alan Bono, que agarrou Mary, que era prima de Deb, com apenas 9 anos de idade, e se recusou a soltá-la. Isso foi o estopim para Arne, que puxou o canivete e fez o que fez. Foram vários golpes. Depois disso, obviamente, ele foi preso, e Martin Minella, seu advogado, foi quem teve a ideia de usar a possessão como forma de alegar a inocência de seu cliente. Minella, que já tinha se inteirado de tudo o que tinha acontecido, estava por dentro do caso, encontrou 2 ocorrências na Inglaterra em que a possessão demoníaca foi usada como argumento, embora nenhum desses casos aí jamais tenha ido de fato a julgamento. Mas mesmo assim, Minella percebeu que, se era bom o suficiente para os britânicos, por que não tentar lá nos Estados Unidos? O advogado chegou a declarar ao New York Times 1 mês após o ocorrido: o tribunal já lidou com a existência de Deus, agora vai ter que lidar com a existência do diabo. Logicamente, o caso ganhou repercussão mundial e no centro da tempestade midiática estavam eles, os Warren. Muito em função de, no dia seguinte ao fato, Lorraine ter dito à polícia que achava que Arne estava possuído. E a partir daí, os Warren ficaram no centro do julgamento demoníaco, estampados nas capas de todos os jornais. Apesar da tentativa de Minella, o juiz recusou aceitar o pedido, que foi baseado na frase que marcou o caso: "O demônio me fez fazer", por não haver, obviamente, evidências da possessão. Então, sem sucesso, partiram para a apelação de legítima defesa, o que em um primeiro momento seria o mais meio que óbvio a fazer, né? Afinal, pelo que se sabe, Bono teria agarrado a garotinha de apenas 9 anos e não queria soltá-la. Homem bêbado, em meio a uma discussão. Enfim, depois de tudo isso aí, para resumir, Arne Johnson foi condenado pelo tribunal do júri por homicídio culposo, com pena de 10 a 20 anos. Mas ele só cumpriu 5 anos por bom comportamento. Esse caso, como tantos outros parecidos, acabou virando filme e livro. E, como dito, vai aparecer novamente no Invocação do Mal 3. O livro The Devil in Connecticut, publicado por Gerald Brittle, com a ajuda de Lorraine Warren, por sinal, foi motivo de muita polêmica. A família Glatzel acabou entrando na justiça contra a publicação do livro, alegando violação de privacidade, e foram além. Disseram que o caso de possessão demoníaca descrito no livro era invenção caluniosa e que isso estava causando danos emocionais a toda a família. No entanto, em resposta, Lorraine Warren afirmou que os lucros do livro foram compartilhados com a família. Bom, essa parte polêmica aí é bem delicada e complicada, então vamos nos ater à conclusão do caso. Será que David Glatzel realmente foi possuído por mais de 40 demônios? Algum deles teria realmente mudado de hospedeiro, se instalado em Arne e abrindo brecha para seu delito? Lamentavelmente, essas são perguntas para as quais não se tem uma única resposta. A cada um de nós, munidos de nossas convicções e crenças e baseado nos fatos aqui apresentados, que são retirados de tantos textos e vídeos e outros relatos sobre o caso, respondê-las da forma mais adequada.
Se você se sentir confortável, inclusive, para deixar sua opinião, use aí o espaço dos comentários. O que temos de certo sobre tudo isso é que o menino David realmente sofreu tudo o que foi dito aqui. A origem disso tudo é que pode gerar controvérsia. Enfim, agora é aguardar, o Invocação do Mal 3 para saber se o caso realmente será a base do filme. Mas até lá, me diz aí, em que você acredita? Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, vídeos como esse aqui todas as quartas. Deixe uma sugestão de caso para a série Casal Warren e não se esqueça, claro, de deixar o seu like. Isso ajuda muito na divulgação do canal e me incentiva, claro, a continuar produzindo bons conteúdos para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.